Bom dia pros homens da terra, bom dia irmão ou irmã, bom dia pra quem não faz guerra. Bom dia, bom dia, bom dia ó mãe natureza, bom dia ó Pai Salvador. Bom dia para toda criança, para todas as pessoas que plantam o amor. Bom dia, bom dia. Muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aqui, e eu queria compartilhar com vocês essa palavra em nome de Jesus. Está lá no livro de Salmos, Salmos capítulo 73, em nome de Jesus. Eu queria que você atentasse. Eu sempre digo que, olha, a oração ela é importante, a oração é forte lá, mas de fato e de verdade, é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que liberta. Muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus ou estão vivendo uma fé com Deus, infelizmente, em alguns momentos da sua vida, de suas adversidades, elas deixam de olhar para Deus e passam a observar os problemas ou então se comparar sua vida com a vida de outras pessoas. Eu falei outrora sobre isso e é um problema muito grande, pois você querer comparar a tua vida com a vida de outras pessoas. Você deve, a Bíblia diz, agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, não fique parado e olhando para a vida do ímpio, para a vida do incrédulo, que talvez aparentemente pareça que ele tem a vida melhor do que a sua. Você que tem levado uma vida reta com Deus, você que tem guardado o seu coração, lembra que o nosso maior objetivo nessa terra não são as conquistas terrenas, que são importantes também, nós vamos alcançar a prosperidade, o sucesso na vida financeira, o sucesso na família, o sucesso em tudo. Porém, esse não é o nosso maior objetivo. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Então, quando nós conhecemos a Deus, eu entendo que vai haver situações, momentos na minha vida que eu vou passar por lutas, eu vou passar por problemas. Mas eu não posso me esquecer que Deus ele me chamou não só para possuir o que está nessa terra, mas para possuir a minha eternidade, a minha salvação. Por isso que eu não posso colocar em risco a minha salvação olhando, observando a vida dos outros. Sabe, eu recebi uma ligação de um pastor e fazia muito tempo que esse camarada não ligava para mim. Mas é bisbilhoteiro, sabe aquelas pessoas bisbilhoteiras? Talvez esteja até me assistindo. E aí, mas eles ligam porque desde quando a gente começou esse projeto, Nação Escolhida de Deus, eu eliminei tudo aquilo que me fazia mal. Eliminei tudo, me afastei de tudo porque eu só quero enxergar Deus. Porque eu conseguindo olhar para Deus, eu vou conseguir ajudar as pessoas que chegam perto de mim. Mas se eu parar e ficar comparando a minha vida, observando o que o outro faz, o que o outro não faz, então eu acabo me estagnando. Então eu prefiro, eu não sou de ficar vendo ninguém na internet. Então eu sou, como diz, eu sou fã de um pastor chamado Lucas, que faz o café. Eu assisto ele todos os dias. Então, aí me ligam para bisbilhotar, perguntando como que eu tô. Poxa, você sumiu? Não, eu não sumi. Eu sumi para os homens, mas nós estamos aí buscando a presença desse Deus. E aí começou a contar vantagem, eu
só ouvindo. Aí perguntou como é que eu estava, eu disse, graças a Deus, Deus tem me abençoado, e comecei, né, relatar algumas bênçãos de Deus na nossa vida, nesse ministério. Questão de segundos, ele mudou a conversa dele, estava tudo ruim, estava tudo mal, estava isso, mas por quê? Talvez ele queria ouvir alguém, talvez mandou ele ligar para mim, para perguntar, para ver se eu ia falar, mas pelo contrário, ele acabou relatando uma vida de fracasso, de tristeza, de angústia. Então, o que acontece? Pessoas assim, pessoas que ficam bisbilhotando a vida dos outros, são pessoas vazias, sabe? Pessoas fracas, pessoas que não têm um encontro com Deus. Então ela fica preocupada. Poxa, mas será que o fulano vai vencer mais do que eu? Será que o fulano vai crescer mais do que eu? Será que o fulano vai prosperar mais do que eu? Poxa, mas o fulano parece que é mais feliz do que eu. Então, quem é de Deus, você que anda com Deus, você que tem o Espírito Santo, e se você não tem, eu te aconselho a buscar o Espírito Santo domingo com a gente aqui no Templo dos Anjos da Igreja Nação Escolhida de Deus, ou às 8 da manhã, ou então às 18 horas lá em Dayal, porque o Espírito Santo nos dá uma segurança, e é claro que ninguém está livre dessa situação, ninguém. Eu aproveito esses ganchos, essas situações, para me ver na Bíblia se eu encontro alguém como essas pessoas. E eu encontrei o profeta Asaf. O profeta Asaf, da mesma forma. Eu não tenho dúvida que esse pastor, ele é de Deus. Só que, infelizmente, ele está vacilando. Como muitas pessoas, e veja só, se ele é um pastor, ele está vacilando, imagina os membros, imagina os obreiros desse pastor. E é óbvio que até eu não vou descartar a ideia, né, de talvez até dentro da nossa própria igreja pessoas estejam assim. Não pode se descartar de nada disso, porque isso aí é uma semente que o diabo coloca na mente da pessoa, e a pessoa para de olhar para Deus e começa a observar o mundo, começa a observar as pessoas, ela começa. E entenda uma coisa, eu sempre digo, você não tem que competir com ninguém, você não tem que competir com ninguém, você coloca uma meta para você, para a sua vida, para a sua semana, para o seu mês, para o seu ano, faça isso, porque pessoas sem metas, pessoas sem propósitos, pessoas sem sonhos, são pessoas que vão estabilizar, vão parar, e elas vão se distanciar de Deus, porque quando uma pessoa não tem um objetivo na vida dela, então ela acaba se distanciando de Deus. Por isso que todos os dias você tem que ter um propósito na sua vida. Todos os dias. Nem que você faça um propósito de oração. Ah, pastor, mas eu já sou aposentado, eu não tenho. Então faça um propósito de ganhar almas, faça um propósito de oração, de ganhar sua família para Jesus, mas continue olhando para Deus. E nunca, jamais, olhe para o ímpio, não olhe para o perverso, não olhe para aquele que está lá fora, olhe sempre para Deus. Se a tua vida não está como você quer, fique em paz, porque se você se agradar de Deus, ele vai satisfazer o desejo do teu coração. E aqui no livro de Salmo 73, diz assim, ó, a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus. Então, veja que muitas pessoas que estão dentro da igreja, por que elas deixam de ser fiel a Deus? Por que elas caem no pecado? Por que elas caem? Por que elas esmurecem, se afastam? Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão caídas, estão prostradas. Por quê? Porque ela olha para a vida dela e fala, meu Deus, eu te sirvo, eu sou fiel, eu estou na tua casa, eu ando nos teus caminhos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas aí ela olha para a vida dela e vê que a vida dela está um fracasso, está uma derrota, está cheio de problemas. Problemas na saúde, problema financeiro, problema em todo lugar, tem problema na vida dela. Então aí o diabo começa a dizer para ela, tá vendo aí, ó? Olha aí, ó.
Você está na igreja, mas olha o teu vizinho, olha o teu parente que não vai na igreja. Olha lá, está prosperando. Olha lá, comprou um carro novo. Olha lá, ó, tá vendo? Ganhou uma promoção no emprego, ganhou um aumento. E você na igreja. Então, o diabo começa a tirar a tua atenção de Deus e começa a te mostrar as pessoas lá fora. Mas você não sabe de fato como está a vida daquela pessoa, ou como ela conquistou aquilo. Também não importa. Você não tem que se preocupar se o fulano está prosperando mais ou menos, se ele parece ou aparenta ser mais feliz do que você. Porque a tua vida não pertence mais a esse mundo. A tua alegria não depende mais de um evento natural, mas sim da presença do Espírito Santo. Lembra, nosso maior objetivo nessa terra é conquistar a nossa salvação, é conquistar a nossa eternidade com Deus. E o diabo, sabendo que existe esse propósito na vida daqueles cujo coração são puros e voltados a Deus, então o diabo, qualquer problema que ela passe na sua vida, o diabo vai mostrar alguém que não serve a Deus, mas que leva uma vida melhor do que a sua, que está dentro da igreja, que é fiel a Deus. Então, é o que acontece muitas das vezes. E isso aconteceu com o profeta Asaf. Asaf era um profeta. Imagina só, se o profeta Asaf, que estava ali, cheio de Deus, ele passou por isso, imagina eu e você. Quantas vezes nós já passamos por isso? Quantas vezes o diabo já não colocou a nossa vida em comparação com alguém? Esse é o maior perigo. Esse é o maior perigo. Então diz assim, ó, olha o capítulo 73 de Salmos. Diz assim, ó, isso aqui é o profeta Asaf falando. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então, Asaf, ele tinha um conhecimento de Deus. Asaf, ele estava dizendo, olha, verdadeiramente Deus é bom. Então, ele sabia que Deus era bom. Asaf tinha uma experiência que Deus é bom. Eu posso dizer para você com toda clareza, eu posso dizer com toda certeza que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não porque eu estou hoje, vamos dizer, no lugar de pastor. Não, mas porque Deus é bom. Porque Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom. Deus é bom nas nossas conquistas e nas nossas adversidades. Ele é bom. Deus é bom. Agora, veja que Asaf diz, verdadeiramente. Então dizer, não, é verdade, Deus é bom. Deus não é ruim. Deus é bom. Tudo que Ele coloca para nós, tudo que Ele nos apresenta, nos dá, nos oferece, é bom. Nós só temos que tirar proveito de tudo isso. Às vezes, você acha que as coisas estão dando errado, não sabe por quê? É porque você deixa de entender que Deus é bom. Há algumas situações na nossa vida que aparentemente parece nós estar sendo jogado na lama, mas aquilo ali é apenas um caminho para que a glória de Deus venha sobre a nossa vida. Então diz assim, ó, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quem são os limpos de coração? Quem são as pessoas que têm o coração limpo? É aquelas pessoas que não têm malícia, não têm maldade. É aquela pessoa que ela confia em Deus plenamente. Então o coração dela não entra a iniquidade, não entra a mentira, não entra a falsidade, não entra os olhos altivos. Ainda que as pessoas pensem, mas sabe o que é uma pessoa de coração limpo? É quando nada te acusa. Pode todo mundo te acusar, mas você sente paz, aí pode falar, teu coração está limpo. Quando alguém fala mal de você, quando alguém levanta uma calúnia de você, você continua em paz. Eu não devo nada, para que eu vou perder meu tempo de me preocupar, ou me incomodar, ou me estressar, sendo que eu sei que eu não sou isso, que eu não fiz aquilo. E nem precisa querer explicar. A Bíblia diz que o justo não se justifica. Então, os limpos de coração são esses
que não se importa com essas coisas. Não se importa com o que falam, com o que pensam. Não nem aí, por quê? Porque a minha vida não pertence a essa terra, a esse plano, mas a Deus. Então eu procuro manter o meu coração limpo, porque eu sei que Deus vai ser bom comigo. Eu sei que Deus vai ser bom comigo. Jesus tinha o coração limpo e ele foi acusado. Jesus foi crucificado, foi humilhado, e mesmo assim o coração dele continuou sendo limpo. Então nós temos exemplos que nós devemos seguir. E diz assim, ó: quanto a mim, versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Asaf fala, olha, quase que eu desviei, quase que eu caí, quase que eu saio da presença de Deus, quase que eu caio no erro, no pecado. Asaf está falando. Então veja que ele não caiu, mas ele quase caiu. E por que ele quase caiu? Por deixar de olhar para Deus e observar a vida dos outros. Um perigo você querer comparar a tua vida, até porque você sabe que quando a pessoa ela cuida muito da vida dos outros, a vida dela fica parada. Então você vê que a pessoa tem pessoas que você conhece, ela conhece a vida de todo mundo, conhece a vida de todo mundo. Você quer saber notícias, sabe, lá no meu bairro, onde meus pais moram lá, tem pessoa lá que eu conheço que ela conhece a vida de todo mundo. Você quer saber a quem morreu, a fulano, irmão do ciclano, parente do beltrano, e vai contando até você saber quem que é. E com melhor que jornal, bisbilhoteiro, cuidando da vida dos outros, mas não cuida da vida dela. E isso aí, infelizmente, o diabo tenta colocar na nossa vida também. Você sabe que é um costume. Olha, deixa eu falar aqui. Às vezes a gente começa a se acostumar a bisbilhotar a vida dos outros. Sem querer, você começa, eu vou dar uma olhadinha e ver como é que o fulano tá. E você vai dar uma olhadinha, dá outra. Quando pensa que não, você já está viciado em bisbilhotar a vida dos outros. E aí é onde o diabo entra e começa a semear, tá vendo? Olha aí, ó. Ele não vai na igreja. Ele não levanta domingo de manhã para ir para a igreja. Ele não sai naquele frio para ir para a igreja. Ele não é dizimista, ele não é ofertante, olha lá. Está feliz, olha a casa dele, olha o carro dele, olha a vida dele. E você aí passando guerra na igreja. O diabo te coloca, sabe, esse desejo de querer bisbilhotar a vida dos outros. E depois o diabo começa a comparar a tua vida com essas pessoas. Isso é um perigo. E Asaf quase caiu. Então Asaf diz, os meus pés quase se desviaram. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha, olha só, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Aqui é um profeta falando. Aqui é um profeta. Sabe que eu já vi pessoas dizer para mim assim, poxa, pastor Lucas, eu tenho inveja da tua coragem, eu tenho inveja da tua ousadia. Eu falei, espero que seja uma inveja boa para você não cair em pecado, hein? Porque eu queria ter essa coragem que o Senhor tem, mas não é coragem, é confiança. Coragem, medo todo mundo tem. Quem falar que não tem medo? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Toda mudança, tudo traz um medo, um receio, mas a confiança é diferente. Uma coisa é eu ter medo, outra coisa é eu ter confiança. Então eu não faço baseado na minha coragem. O corajoso só se dá mal, mas aquele que tem confiança, aquele que tem certeza daquilo que vai fazer, a quem ele entregou a vida, é totalmente diferente. Não tem nada a ver com coragem. Coragem, tem muito maluco com coragem. Tem muito doido aí fora com coragem. Mas a coragem leva ele ao fracasso, à derrota, à humilhação. Agora, a certeza é diferente. A confiança, a fidelidade em Deus é diferente. Mesmo com medo, mesmo aquele receio, mas eu confio no Deus que eu entreguei a minha vida.
Então, o profeta Asaf, ele olha para o ímpio e começa a ter inveja. Como tem pessoas, olha para o vizinho e fala, não, mas o vizinho comprou um carro novo. Eu não vou ficar para trás. Vai lá e se enfia em dívida e compra um também. Fica todo endividado. É de Deus, está na igreja, mas é invejoso. Problema que não consegue olhar para a vida dos outros sem sentir ciúme, sem sentir inveja. Estamos falando com pessoas que servem a Deus, tá certo? Daquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas quando olha para a vida do ímpio, se compara. Mas como que pode? O ímpio, ele é incrédulo e está lá, compra um carro novo, está lá agora, seu casamento parece um sonho. Então ela começa a comparar a vida dela com a vida de quem está lá fora. E isso é um problema. E você sabe que a gente tem que se distanciar dessas coisas. Então, se o profeta, presta atenção, se um profeta, Asaf, que tinha uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, ele declara que tinha inveja do ímpio, será que dentro da igreja tem pessoas invejosas? Tem ou não tem? Será que tem pessoas que... Sabe que eu fico tão chateado comigo mesmo quando eu vejo, quando eu vejo pessoas que contam suas vitórias, eu olho para o rosto de outras pessoas, eu vejo aquela insatisfação, ou às vezes eu conto algo que Deus está fazendo no nosso ministério e eu vejo no rosto de pessoas uma insatisfação, sabe? Eu fico tão chateado porque eu vejo que aquela pessoa não tem o Espírito de Deus. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela se alegra com a vitória dos outros. Pense nisso. Asaf quase caiu quando começou a ter inveja do ímpio, inveja da prosperidade dos outros, inveja da vida dos outros. Mas por quê? Porque Asaf deixou de olhar para Deus e começou a bisbilhotar, começou a investigar a vida das pessoas. Aí é que está o problema. Ao invés de investigar na palavra, na oração, a Bíblia diz, você que está em pé, cuide para que não caia. Jesus, ele nos deu uma dica, né? Vigiai e orai. Você sabe que, infelizmente, muitas pessoas, elas vão se afastar de você por inveja. Muitas pessoas vão se afastar de você por ver que a tua vida está abençoada. E pessoas de Deus, não estamos falando de pessoas ímpias, não. Estamos falando de pessoas de Deus, pessoas que se dizem de Deus, pessoas que dizem que Deus fala com ela, mas ela fez como Asaf, ou pior que Asaf. Asaf ainda percebeu que estava caindo no laço aí, voltou atrás, mas ela vai começar a observar a tua vida e começa a falar mal de você, e começa a denegrir a tua imagem, dizendo que você não é de Deus, que não pode... Por quê? Porque ela olha para a vida dela e vê que a vida dela não está... Ao invés dela se conformar com aquilo que Deus está lhe dando, porque Deus vai fazer exatamente o que ela precisa, mas faz como Asaf. Então Asaf diz assim, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade do ímpio, porque não há aperto nas suas mortes, mas firmes está a sua força. Não se acha em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Então veja que Asaf, ele começa a comparar, peraí, rapaz, eu sofro tanto, rapaz, eu passo por tanta luta na presença de Deus, e eu vejo esse camarada que não serve a Deus, endemoniado, olha, prosperando, está passeando, foi tirar férias de novo, olha agora isso. Então a pessoa, ela é de Deus, mas deixou um espírito de inveja entrar na vida dela. Se já não chega, o ímpio tem inveja, agora as pessoas que dizem servir a Deus, pois estamos falando de um profeta chamado Asaf. Ele declarou, confirmou que tinha inveja do ímpio. Agora, se um profeta tinha inveja, imagina hoje em dia as pessoas. Então, não olha para a vida de ninguém. E sabe o que é? Às vezes é mais triste porque às vezes a pessoa ela tem inveja da tua alegria, da tua, sabe, da vida que você leva. Então, uma dica para você que quer vencer na vida espiritual e na vida financeira aqui nessa terra. Não observe a vida de ninguém, observe a sua vida.
olhe sempre para você. Você coloque para você metas. Coloque para você metas. Coloque metas para você. Isso, faça isso e não fica observando. Não, quando alguém estiver vencendo, seja ímpio ou não seja, alegre, diga graças a Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Deus é quem dá as bênçãos. Não importa se é ímpio, se não é ímpio, se serve ou se não. É Deus quem permite. Então aí a pessoa fica se comparando. Olha aí, ó. A gente passa tanta luta, a gente ora, a gente jejua, sobe no monte, a gente é fiel, a gente se desvia do mal. E olha a nossa vida. Olha o fulano, a vida que leva, parece que é um mar de rosa a vida dele. Mas porque o diabo está dizendo para você que a vida dele é melhor que a sua. Mas você não conhece a vida dele. Você não está com ele 24 horas. Você não sabe quais as preocupações dessa pessoa. Porque às vezes está vivendo de aparência, para mostrar. Porque o ser humano hoje vive assim. Aqui na Terra, você abre o Facebook, você abre o Instagram, você vai nas redes sociais e você vê lá, ou você acha que alguém vai bater foto chorando. Alguém vai... As situações, mas normalmente todo mundo quer tirar uma foto bacana, tira 10 fotos, não, essa não ficou legal, peraí, essa não ficou legal, e essa, até acertar uma que ficou bacana. É assim, mas é o quê? Buscando aparentar. E Asaf ficava procurando isso. E aí acabou tendo inveja. No versículo 5 diz assim, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos com outros homens, pelo que a soberba os cercam com calor, vestem-se de violência como um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Quer dizer, são pessoas más, pessoas que estão sempre com a mente corrompida, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Então Asaf começa a falar, como é que pode? Olha lá, é ambicioso, tem olhos altivos, é arrogante. Ele deixou de olhar para Deus e começou a olhar para as pessoas. Nunca deixe de olhar para Deus. Se você que trabalha, eu digo assim, não, você não tem concorrente, ninguém é teu concorrente. O teu adversário é você mesmo. O teu adversário é você mesmo. Você tem que vencer você mesmo. Mas quando você ficar parando e olhando, começar a colocar concorrente do seu lado, quem serve a Deus não tem concorrente. Quem serve a Deus não tem que se preocupar com isso. Não tem que se preocupar. Quem serve a Deus não precisa ter inveja de ninguém. Entenda? Estamos caminhando rumo à nossa terra prometida. E quem chega, quem está correndo mais rápido? Não. Quem corre com segurança, sobre a palavra, sobre a fidelidade. É esses. Muitas pessoas vão passar na nossa frente. Aparentemente, meu Deus, mas fulano não tem conhecimento e passou na minha frente. Glória a Deus, Deus abençoe ele. Se você observar o joio e o trigo, o joio ele cresce muito mais do que o trigo. Mas, no final, o que se aproveita? Só do trigo. O que é feito do joio? É lançado no fogo. Assim é quem serve a Deus. Se você serve a Deus, você é o trigo. Se preocupe se o joio, o ímpio, o incrédulo, aquele que talvez zomba, escarnece da tua fé, cresce mais que você. Se preocupe não. Continue mantendo a sua fé. Continue olhando para Deus. Continue vigiando para que você não venha resbalar ou cair. Ou permitir que o diabo venha te colocar essa inveja. E você deixa de buscar Deus. Muitas pessoas se afastaram do caminho de Deus. Muitas pessoas hoje estão no vício, estão nas drogas, estão na prostituição, estão na miséria, estão no lixo. Eram de Deus. Eram de Deus. Eu conheci, né? Hoje não são mais, mas conheci pastores de Deus, bispos, homens de Deus, usados por Deus, mas começaram a olhar para a vida dos outros. Mas como é que pode o fulano, eu estou tanto tempo e o fulano já tem um carro desse, o fulano já tem aquilo, o fulano já tem aquilo outro. E ele começou a deixar de olhar para Deus e começou a querer as coisas materiais, quando na verdade o principal seria a presença de Deus na vida dele. E hoje não tem nem o material e nem o espiritual, porque é isso que o diabo quer.
O diabo primeiro vai colocar inveja no teu coração, para você ter inveja do seu vizinho, para você ter inveja do seu parente, para você ter inveja das pessoas. E aí, você, com essa inveja, você vai enfraquecendo na fé. Essa inveja vai tirando a pureza do coração e você deixa de confiar em Deus e você começa a deixar essa raiz desse mal de inveja crescer dentro de você, a ponto de você se aborrecer com a fé, se aborrecer com Deus e cair no mundo e ficar pior do que outrora. Então Asaf estava aqui, Asaf está dando um testemunho de experiência do que nós não devemos fazer. Olhar para a vida das pessoas e ter inveja. E diz assim, ó, lá no versículo 11, e dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo, eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em segurança, e lhes aumentam as riquezas. Então, veja que Asaf fala, mas peraí, será que Deus não está vendo que eles são ímpios? Será que Deus não está vendo que eles não servem a Deus e a riqueza deles vai aumentando? Então, mas esse aqui é o problema. Asaf, você vê um profeta que tinha uma comunhão com Deus, agora começa a duvidar da existência de Deus, da onisciência, da onipresença de Deus. Será que Deus não está vendo isso? Tipo, ó Deus, o Senhor não está vendo eu aqui? Eu te sirvo, olha a minha vida como é que está, olha a vida do ímpio como é que está. Então começa a se comparar e a fé dessa pessoa vai por água abaixo. A fé dessa pessoa vai por água abaixo. E diz assim, ó, versículo 14. Pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Se eu disser, também falarei. Sim, eis que ofenderei a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então Asaf estava tão obcecado pela riqueza, pelas conquistas, pela felicidade dos ímpios, que ele começou a ficar perturbado. Ele falou, meu Deus, mas eu não estou entendendo por que a vida do fulano que não serve a Deus está melhor do que a minha, que leva uma vida reta, uma vida correta com Deus. E assim tem pessoas. Assim, muitas pessoas, elas ficam se comparando, e falam, mas como é que pode? Tem alguma coisa de errado. E aí o diabo começa a dizer, é Deus. Deus não está te vendo. Deus te abandonou, Deus te esqueceu. E aí ela começa a se vitimizar. Mas Asaf, inteligente. Veja aqui, ó. Sentimento, eu falo sentimento é o problema. Você olha e tem um sentimento. Asaf falou, eu estou me perturbando, eu estou me perdendo. Aí o que ele fez? Foi para o santuário, foi para o altar, foi para a oração. E ali na oração, na palavra, na súplica, Deus mostrou para ele o fim de todos. Deus mostrou, olha, se você continuar no meu caminho, além de você conquistar, você vai ter a tua salvação, a tua vida eterna. Os ímpios já têm a recompensa deles, que é a condenação, que é o inferno. Os ímpios, quem é ímpio? Aquele que anda segundo contra a vontade de Deus. Então, Asaf começa a ficar aliviado. Lá no versículo 28, vou lá no 27 para nós encerrar. Pois eis que os que alongam de ti perecerão, tu tens destruído todos aqueles que apostando se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então, depois que Asaf vai para o altar, depois que Asaf ora, depois que Asaf vigia, então ele diz, bom para mim é estar na presença de Deus, é estar na confiança. Ele diz, eu quase me resbalei, quase me desviei, quando eu fui observar a vida do fulano, a vida do ciclano, a vida do beltrano. Então não vá bisbilhotar a vida de ninguém. Se o teu vizinho comprou um carro novo, diga glória a Deus, Deus abençoe ele, fala, Deus acampa os teus anjos, se alegre com ele. Não vá querer
fazer o mesmo, se enfiar. Às vezes você nem pode, você vai lá só por inveja, vai fazer a mesma coisa. Para quê? Ah, mas fulano apareceu com uma roupa nova, eu vou lá também. Faça aquilo que está no teu coração, não aquilo que... Não queira fazer o que os outros fazem. Não deixa o diabo semear isso no teu coração. Não deixa o diabo semear isso no teu coração. O mundo hoje é um mundo de concorrência. E tudo que o diabo quer é isso, colocar você nessa competição. O diabo quer colocar você nessa competição, nessa concorrência de vida de aparência, que não se leva a nada. Guarda o teu coração, guarda a tua salvação. Pois se você se agradar de Deus, se você servir a Deus, Deus vai te dar tudo e muito mais. Isaías 11:9. Se quiserdes e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Você pode ver, pessoas invejosas nunca têm nada. E quando tem um sofrimento, é uma luta, é um problema, porque ela se enfia em cada problema que ela mesma causa. Tudo por causa da inveja. Tudo porque não quer ficar por baixo. Quer mostrar que pode mais. Seja inteligente. O teu único concorrente é você mesmo. Olhe para Deus, esquece todo mundo. Vigia e depois ora. Não adianta orar. Não adianta você orar se você não vigia. Você vai perder tempo. O diabo vai colocar no teu coração a inveja, você vai olhar para a vida dos outros, você vai olhar para o casamento, poxa, naquele casamento lá é bacana, olha. Ah, se o meu casamento fosse assim. Ah, se a minha família fosse assim. Continue firme com Deus, que Deus vai fazer na sua casa também. Deus vai fazer na sua vida também. Tá? Pense nisso, em nome de Jesus. Se o profeta Asaf, o profeta, ele teve inveja dos ímpios, imagina nós se nós não vigiarmos. Imagina nós. Imagina a gente se começar a olhar. Não, olha para Deus. E Deus vai te abençoar de uma forma grandiosa. Asaf diz, agora eu sei que bom é servir a Deus, porque eu sei a recompensa de tudo. Eu sei a minha recompensa. Você tem que saber qual é a sua recompensa. Qual é a sua recompensa? Agora, se você só está atrás de milagre, se você só quer a prosperidade, isso aí você nem precisa ir para a igreja. Isso basta você ter força de vontade. Agora, a salvação não depende de força de vontade. A salvação depende de caráter, fidelidade. Isso sim. Tá certo? Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença nesse momento. Asaf, meu Pai, ele sentiu inveja do ímpio, porque via a prosperidade deles, e ele comparava a vida, meu Pai, a qual estava pior, meu Pai, do que a do ímpio. E isso trouxe para ele um grande problema, quase que ele se desvia dos caminhos do Senhor. Meu Deus, eu sei que são muitos os problemas que as pessoas passam nesse momento, mas a maioria dos problemas, meu Pai, é por essa pessoa ter comparado a sua vida com a vida dos outros, o seu casamento com o casamento dos outros, a sua alegria com a alegria dos outros, a sua prosperidade com a prosperidade dos outros. Às vezes, meu Pai, até mesmo na comunhão com Deus, pessoas têm se comparado, meu Deus. Então visita essa pessoa agora e arranca essa semente do diabo, meu Deus, do coração deste homem, dessa mulher. Se alguém se encontra doente, enferma, desenganado pela medicina, seja ela curada, seja ela livre, meu Pai, quando beber dessa água. Em o nome do Senhor Jesus, abre portas que estão fechadas, meu Pai. Essa pessoa que quase vacilou, quase se desviou, meu Pai, dos teus caminhos, porque permitiu uma inveja entrar no coração, permitiu o diabo semear, meu Pai, no coração dela, deixou de olhar para o Senhor e passou a bisbilhotar a vida dos outros, a comparar a sua vida com a vida dos outros. Então arranca esse demônio maldito, porque sabe, meu Deus, que o único objetivo desse diabo do inferno é tirar a salvação dessa pessoa, é distanciar ela do Senhor, porque uma vez, meu Pai, que ela se corrompa com a inveja, começa a criar ambição, meu Pai, e querer aquilo que não é dela, meu Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, arranca esse mal
e dá a ela vitória, meu Pai. Espírito Santo, visita cada pessoa. Pessoas, meu Pai, que nesse momento oram, pedindo, meu Pai, suplicando a libertação do filho que se encontra nos vícios, nas drogas, na criminalidade. Pessoas que se encontram doentes, vítimas desse Covid, como muitas pessoas têm me pedido oração, meu Pai. Então visita essa pessoa agora e cura ela, liberta ela desse mal. Dá ela, meu Pai, dá ela a resposta que ela precisa, em o nome do Senhor Jesus. Consagra fotografias, peças de roupa, tudo que essa pessoa apresenta nesse momento. Pois eu abençoo, em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água. Beba dessa água e receba a vida. Olha, uma dica que eu quero reforçar. Não olhe para a vida de ninguém. Olhe para Deus. Olhe só para Deus. Se a tua vida não está fluindo, se a tua vida não está andando, é porque talvez você está cuidando mais da vida dos outros do que da tua salvação. Não é para você cuidar da tua vida, cuida da tua salvação. Porque quando você der importância ao projeto maior de Deus, que é a tua salvação, as outras coisas Deus vai acrescentar. Como a palavra de Deus diz, você nunca vai pedir mais nada emprestado para ninguém, mas você vai ter para emprestar. Sabe quando isso acontece? Quando você leva uma vida reta com Deus, uma vida de fidelidade, e você não se importa com a vida dos outros, pelo contrário, alegre-se. O espírito que tem que estar dentro de você é o espírito da alegria. A Bíblia diz sobre o óleo da alegria. Então é o Espírito Santo. Quando você vê alguém, seja ele ímpio, seja ele perverso ou não, você está vendo ele feliz? Agradeça a Deus pela felicidade daquela pessoa. Agradeça a Deus, porque isso virá para você. Não tenha inveja de ninguém. Não fique comparando a tua vida com ninguém. Não compare a tua vida, não compare a tua casa, a tua família, teus negócios, teu casamento, teus filhos com ninguém. São seus, foi Deus que te deu. Então cuide, para que cada dia mais eles venham ser transformados em nome de Jesus.